Nesta noite, Senhor, nós oramos e pedimos, ó Pai, que a graça salvadora do Senhor preencha, Senhor, os nossos corações. As nossas necessidades sejam supridas, que as enfermidades sejam curadas, que os espíritos sejam expulsos, espíritos imundos de enfermidade, de aflição, espírito de ansiedade, de depressão, todos esses espíritos, ó Pai, essas aflições do espírito, seja expulso pelo poder no nome do Senhor Jesus Cristo. Enfermidades do coração, enfermidades do corpo, enfermidades da cabeça, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder da palavra de Deus, que já foi manifestada, em nome do Senhor Jesus, nós expulsamos esses espíritos, nós conclamamos o nome do nosso Deus, para que expulse toda sorte de mal, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado, porque Ele é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Abençoa-nos mais uma vez com uma porção da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Muito bem. Vamos tomar as Escrituras. Vamos ler no livro de Malaquias, capítulo 1. E depois nós leremos Apocalipse 2. Amém? Pois nós leremos Apocalipse 2. Os irmãos vão procurando. Malaquias, capítulo 1. Aleluia. Depois eu quero que o irmão Antônio faça uma oração para nós aqui, por favor. Malaquias, capítulo 1. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre o caráter da igreja moldado segundo o sofrimento de Cristo. O caráter da igreja moldado segundo o sofrimento de Cristo. Malaquias 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó? E disse o Senhor, todavia amei a Jacó? Olha eles procurando prerrogativa. E aborreci Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto? Vejam bem. Agora Apocalipse, capítulo 2. Veja. Veja que Deus, através de Malaquias, está repreendendo o povo, porque o povo começou a questionar o amor de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse que o Senhor ama Jacó e aborrece Esaú, e dá a Esaú toda a sua herança aos dragões do deserto? Apocalipse 2, verso 9. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. Vê? E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são na sinagoga de Satanás. Apocalipse 2, verso 9. Apocalipse 2, verso 9. Eu sei as tuas obras e tribulação. Oremos, com os olhos fechados. Irmão Antônio, com os olhos fechados, vamos orar aqui. Glória a Deus.
Amém. Aleluia. Vamos nesse momento levar nosso pensamento a Deus e falar com o nosso Deus. Amém, Deus está Senhor. pronto para nós ouvir as orações. Amém. Deus amado, querido Pai, nesse momento, meu Deus, apresento cada irmão se encontra nesta noite, ó Pai, que não houve dificuldade nem frio para estar aqui nesta noite para adorar o Senhor. Que o Senhor, meu Deus Santo, fortalece cada um na tua graça, na tua presença. Aleluia. E cada um, Pai, seja revestido do teu poder, meu Deus Santo. Para que nada venha tirar, meu Deus Santo, Pai, essa alegria, Pai. Não deixar tirar, meu Deus Santo, Pai, essa fé, esse esforço que tem de adorar o Senhor. Meu Deus, que o Senhor é um Deus soberano, um Deus que conhece os nossos corações, nossos pensamentos. O Senhor conhece, meu Deus Santo, até antes de nós pensar, o Senhor sabe todas as coisas. Meu Deus, que o Senhor, Pai, é um Deus de amor, um Deus que nos cuida de nós. O Senhor é um Deus que quer, meu Deus, que nós pede ao Senhor, que nós conversa com o Senhor. Meu Deus, que o Senhor, Pai, nos cada vez mais nos dá direção, Pai, no teu Espírito. Nós possamos, Aleluia. Nós estamos buscando o Senhor, meu Deus. Sim, meu Deus. Para que nada venha nos tirar, meu Deus Santo, Pai. Aleluia. Esse fortalecimento, Pai, que nós temos do Senhor. Da vitória, que Senhor desperte, Jesus. meu Deus Em nome Santo, do Senhor nós Jesus. podemos estar de madrugada buscando o Senhor, Pai. Aleluia. No trono da graça. Sim, meu Deus, tem misericórdia, Pai, Senhor. nós precisamos, meu Deus Tem Santo, misericórdia, alcançar Senhor. do Senhor Tem essa misericórdia, vida eterna, Senhor, tem para nós. Tem Que o Senhor misericórdia, preparou, Senhor. meu Deus Tem Santo, misericórdia, caminho para Senhor. nós. Não deixe, Livra, meu Senhor, Deus, de todo nenhum mal. voltar atrás, nenhum, Livra meu Deus, de todo cair mal, pelo Senhor. caminho, Pai. Que o Senhor Deus, possa levantar toda aqueles, aflição, meu Deus, que estão caídos, aqueles que estão fracos. toda ansiedade. Seja fortalecido na tua presença, meu Deus. Liberta, Todas as Senhor obras das Jesus. trevas, meu Deus Santo. Toda enfermidade, Tentem, meu Deus Santo, coração, colocar máscara, colocar meu armadilha. toda enfermidade, todos os males, Filho. Meu Deus, pelo poder que há no nome do olhos, Senhor Jesus Cristo. Pai, nós possa ver, meu Deus, Aleluia, o perigo. Senhor, Nós aleluia. possamos ter, meu Deus, discernimento. Glória a Meu Jesus. Deus Santo, o perigo. para Aleluia, não Senhor cair, Jesus. nos ajudando, meu Deus Santo, nós está Aleluia. nós não vem, meu Deus Santo, Pai, cair em tentação. Amém. Que o Senhor possa, nessa noite, falar em cada coração. Amém. Através da mensagem vai ser pregada nesta noite. Cada um vem sair daqui renovado na tua presença. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Todos assentados. Aleluia. Deus abençoe cada um dos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um. Nós temos um visitante, uma senhora que está ali atrás. Não, a senhora? Edivanda. A senhora está acompanhada com alguém nessa noite? Ah, com o irmão Antônio. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe cada um dos irmãos. Muito bem, irmãos. Nós fizemos um panfleto de evangelismo. E esse panfleto já está pronto. Já temos 10.000 panfletos. E esse panfleto nós vamos fazer uma evangelização de Brumadinho. Se Deus permitir, nós vamos em... Como chama lá a cidade? Itaúna e outros lugares por aí. Mas nós vamos fazer um evangelismo. E esse panfleto já está pronto. Ficou pronto essa semana. Tem outro panfleto também. Menor que esse um pouco, mas também bem aplicado, bem um conjunto mais de fatores bem objetivo. O tema desse panfleto é o seguinte: você prefere ficar com o que a igreja diz ou ficar com o que os apóstolos ensinaram? Existe uma diferença entre dizer uma coisa e ensinar outra coisa. Existe uma diferença entre dizer e ensinar. Você prefere ficar com o que a igreja diz ou ficar com o que os apóstolos ensinaram? Número 1. A igreja diz que existe uma tal Santíssima Trindade. Os apóstolos nunca ensinaram tal doutrina. Deuteronômio, no capítulo 6, verso 4, diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
No livro de Gálatas 3:20 diz: ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. 2. A igreja diz: Deus só quer o coração e nada mais. Os apóstolos nunca ensinaram tal coisa como essa. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 3. A igreja diz que a mulher pode ser uma pregadora e obter ofício sacerdotal. Os apóstolos nunca ensinou tal coisa. Isso é um erro terrível. 1 Coríntios 14, 34 e 35. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. 1 Timóteo 2, 11 e 12. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. 4. A igreja diz que deve se batizar nos títulos Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os apóstolos nunca batizaram assim, e não tem uma pessoa sequer na Bíblia sendo batizada usando esses termos. Em Atos 2,38 diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. 5. A igreja diz que deve dividir a glória ao Pai, glória ao Filho e glória para o Espírito Santo. Os apóstolos, os profetas, nunca ensinaram tal coisa. Isaías 48, verso 11. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome? E a minha glória não darei para outro. Amém? Amém. 6. A igreja diz que devem tomar uma ceia com fermento, e o fermento representa o pecado. E como pode haver pecado no corpo, que é o pão simbolizado, e com suco de uva? Os apóstolos nunca ensinaram isso para o povo, dando pão fermentado, um símbolo do pecado. Isso é imundo, tem que ser asmo. Amém? Amém. 7. A igreja diz que Jesus é a segunda pessoa de uma trindade. Os apóstolos nunca ensinaram tal doutrina, pois não existe. Apocalipse 1,17 e Apocalipse 2,8. Apocalipse 1,17. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Apocalipse 2,8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. 8. A igreja diz que não precisa lavar os pés dos santos na hora da ceia. Os apóstolos, Jesus Cristo deu para eles exemplo e para nós também. E isso é um mandamento. São João 13, verso 8, 14 e 15. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. 14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés,
vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como vos fiz, façais vós também. 1 Timóteo 5,10. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés os santos, se socorreu os aflitos e se praticou toda boa obra. Isto no caso de uma viúva, quando perdia seu marido e precisava do amparo. Então, depois dessa exposição das Escrituras e dos ensinos apostólicos, você ainda irá defender os dogmas, doutrinas de sua denominação, ficando assim alheios e separados da doutrina apostólica? Vai continuar a preferir atender e obedecer a doutrina da igreja do que a doutrina dos apóstolos? E aqui no final nós colocamos o contato. Amém? Amém. Colocamos a Rádio Fundamental FM 101.3, 24 horas no ar, o nosso site fundamentalfm.com e o nosso aplicativo Rádio da Mensagem e o nosso canal no YouTube Mensagem Fundamental. Amém? Muito bem, eu acho que ficou bom, não ficou, irmãos? Esse panfleto para evangelismo. Amém? Muito bem. Aí nós já fazemos igual o João Batista, já vai com raiz na raiz, machado na raiz da árvore de uma vez, né? Sem primeiro passar um cebinho, né? Já vai. Existe muito evangelismo ceboso, né? O negócio com nós não tem sebo, não. O negócio é passa o machado de uma vez. Amém? É dessa maneira. Muito bem. Deus abençoe cada um. O caráter da igreja é moldado segundo o sofrimento. Todos nós sabemos que esse evangelho pregado aí fora, em diversas igrejas, em diversas denominações, que além de fazer um trabalho filantrópico, social, que isso é bom, existem muitas igrejas que fazem isso. Trabalho filantrópico, trabalho social. Quando eu digo trabalho filantrópico, falar trabalho social, eu estou falando desses trabalhos humanitários, né? Que na verdade o Estado deveria fazer isso, né? O Estado mesmo é que deveria fazer isso. A própria Constituição, a nossa Constituição brasileira, diz isso, que todo cidadão, todo brasileiro tem o direito ao trabalho, direito à casa própria, direito à moradia. Toda a nossa Constituição já tem isso. Nós temos aí moradores de rua, temos pessoas abandonadas. No entanto, o Estado que deveria estar protegendo, dando essas pessoas isso, né, matando a fome, das coisas mais. E aí a igreja vem, o sistema religioso vem e faz um trabalho filantrópico, faz um trabalho social que é bom, né? E depois tira essas pessoas desse sofrimento, né, que é um sofrimento natural, sofrimento da vida, né? E depois leva elas para a igreja, e depois de ter feito um belo trabalho social, né, ensinam depois em seus cultos que ao aceitarem Jesus, você não precisa sofrer mais. Não sofra mais. Não é assim que eles falam? Não sofra mais. Não sofra mais. O cristão não sofre mais. Então, quando esse ensinamento é passado para as pessoas, de que nós, como cristãos, não devemos sofrer mais, quando é que o cristão não sofre mais? Quando é que o cristão não sofre mais? Eu creio que quando uma pessoa se torna uma cristã e é salva,
eu creio que ela não sofre mais. Mas em que sentido? Jesus disse: vinde a mim, vós os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Darei descanso ao cansado. Então, quando Jesus fala isso, ele está falando do lado espiritual. Ele está falando do lado da alma, do espírito. Então, quando um cristão é salvo, ele está descansado. Amém, irmãos? Ele está descansado. Ele diz: olha, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, quando ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, ele está falando do cansaço espiritual. Ele está falando daquela corda, daquela mordaça que o diabo colocou e enlaçou nossas vidas quando nós viemos ao mundo. Quem está entendendo, irmãos? Ele está falando de uma libertação espiritual. Ele está falando de soltar as ataduras, de soltar as amarras do diabo. Quando o diabo nos prendia num vício, nos prendia numa mentira, nos prendia numa aflição, nos prendia em uma cobiça, nos prendia em adultérios, em fornicações, nos prendia nessas coisas. E quando nós fazíamos essas coisas, nós estávamos sobre outro jugo, nós estávamos atendendo a outro senhor chamado Satanás, porque só existem dois senhores, só existem dois espíritos nesse mundo. Ou você serve a um, desagrada o outro, agrada um e serve o outro. Então, quando nós estávamos debaixo desse senhorio de Satanás, fazendo tudo o que a carne queria, tudo que o espírito não convertido queria, nós estávamos sobre esse jugo de Satanás que nos maltratava. Além de maltratar nosso corpo, fumando e bebendo e noitado e tudo mais, ainda maltratava nosso espírito. Maltratava nosso espírito e fazendo enfermar e mandando nós cada vez mais para o inferno. Até que Jesus Cristo veio e nos tirou do jugo de Satanás, nos dando alívio, nos dando descanso. Amém, irmãos? Toda aquela opressão do diabo, né? Todo aquele cansaço do diabo sobre o indivíduo, toda aquela opressão do diabo sobre o indivíduo, Jesus vem e toma sobre si. Amém, irmãos? Ele carrega sobre si, leva sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, e toma sobre si. Aí, quando isto é aclamado, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém, Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, quando se fala de não sofrer mais, está falando do lado espiritual da coisa. Porque todo cristão nascido de novo, ele tem lutas e provas constantes. Ele tem lutas e provas e tribulações constantes. Então, quando você vê essas pregações versáteis, esses pregadores versáteis em cima do púlpito, manipulando as pessoas: vem e não sofra mais, você não vai sofrer mais e tal, você não vai passar mais por necessidade, você não vai passar mais por luta, você não vai ter mais isso, porque tem denominação que não admite cristão ter luta, não admite cristão passar necessidade, não admite cristão doente, não admite cristão desempregado, não admite cristão com a geladeira vazia, não admite problemas da família, porque não, na vida do crente tudo tem que ser corretinho, porque agora você é crente, porque agora Jesus está com você. Estão entendendo, irmãos? Então, quando existe esse evangelho clássico aí do mundo religioso, é falso, é do diabo, é falso. Porque servir a Cristo é carregar a cruz. Servir a Jesus Cristo é levar a cruz. Jesus mesmo disse isso. Quem quer vir após mim deve tomar a sua própria cruz. E depois que tomar essa cruz, vem e segue-me. Amém, irmão?
Vem e segue-me. Mas você não pode esquecer daquelas palavras. O meu fardo é leve e meu jugo é suave. Amém, irmãos? Jamais esqueça disso. Jamais esqueça disso, que o seu fardo é leve e que seu jugo é suave. Fardo é o que, pastor? Jugo é o que? Jugo é julgamento. É as condições que ele nos coloca debaixo da graça para servir a ele. Amém, irmãos? Amém. É as condições debaixo da graça. Pastor, tem condições debaixo da graça? Claro que tem. Amém, irmãos? Amém. Nós não serviremos a Deus de qualquer maneira. Tem condições para isso. Ele mesmo disse isso em São João. Se ouvir a minha palavra e crer naquele que ele me enviou, tem vida eterna. Mas tem que ouvir a tua palavra. Ele diz, quem me ama vai guardar a minha palavra. Então existem condições, amém, irmãos? Amém. Então o evangelho, ele traz sofrimento. O evangelho, ele traz sofrimento para quem crer nele. O verdadeiro evangelho, para quem crer nele, traz sofrimento. Quem está entendendo? Você é perseguido por causa do evangelho. Você é caluniado por causa do evangelho. Você é difamado por causa do evangelho. Estão entendendo, irmãos? Então vejam bem que Paulo disse que tudo isso pode ocorrer com o cristão, desde que seja algo que seja sincero. Porque ninguém, disse Paulo, ninguém venha dizer, eu estou padecendo como... Disse Paulo, não padeça como homicida. Não padeça como malfeitor. Não padeça como isso, como aquilo outro. Mas padece como cristão. Padece como cristão. Porque para o roubador, para o malfeitor, existe lei para ele, existe cadeia para ele. Quer dizer, irmão? Ele vai padecer lá na cadeia, vai pagar a pena na cadeia. Vai pagar aqui na terra. Padece lá, padece pagando 30 anos, padece pegando pena perpétua, padece pegando cadeira elétrica, mas não como cristão. É diferente, amém, irmãos? Diz, padece, mas padece como cristão. Então Jesus disse, todavia no mundo tereis aflições. Serão afligidos, perseguidos, por causa do meu nome. Amém, irmãos? Por causa do meu nome, vocês serão odiados. Por causa do meu nome, matar-vos-ão uns aos outros. Por causa do meu nome, farão de vós negócios. Por causa do meu nome. Mas ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vós também vencereis. No mundo tereis aflições. Mas ele diz, tem de bom ânimo. Amém, irmãos? Tem de bom ânimo. Então observe bem que Jesus, sendo o próprio Deus, ele veio na forma humana. E você observa que Jesus, ele manifestou Deus em todos os termos e caráter na vida humana. Quero que vocês prestem atenção que Jesus, sendo Deus, ele foi um homem. Um homem como nós. Um homem como nós. Sujeito às mesmas paixões. Sujeito às mesmas coisas. Você sabia disso? A Bíblia diz isso, não deixa? A Bíblia deixa isso claro? Que Jesus, sendo homem, e olha que ele era Deus. Ele é Deus. Mas quando ele esteve aqui no corpo de carne, ele estava sujeito às mesmas paixões. Estava sujeito às mesmas quedas. Porque quem tem uma paixão pela coisa do mundo e se apaixona com aquilo, está caído. Porque quem ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Sujeito às mesmas paixões. Quem tem alguma paixão pelas coisas do mundo, ele já está caído. E ele estava sujeito às mesmas paixões. As mesmas quedas que o homem cai.
Ele estava sujeito às mesmas dificuldades que o homem passa, sujeito às mesmas aflições, sujeito até mesmo às doenças, às enfermidades. Ele estava sujeito a tudo isso. E, no entanto, todo o seu caráter, todo o seu mover, toda a sua ação desenvolveu Deus na vida dele. Quem está entendendo, irmãos? Observe que quando Jesus padeceu por cada um de nós, sofreu por cada um de nós, por tudo aquilo que ele padeceu, a Bíblia diz que veio a ser para nós causa de eterna salvação. Veio para ser para nós causa de eterna salvação. Por tudo aquilo que padeceu. E no livro de Hebreus, se eu não me engano, capítulo 5, que ainda que ele era filho, padeceu. Amém, irmãos? Aprendeu obediência. Vocês estão entendendo isso? Amém. Então observe que ele, sendo o próprio Deus, ele então venceu todas as aflições, todas as tentações, na hora em que ele precisava se pôr como homem na palavra, ele se pôs na palavra. Na hora em que ele teve que enfrentar o assédio, ele teve que enfrentar como homem. Na hora que ele foi tentado por Satanás, ele teve que enfrentar como homem, mas na palavra. Porque Satanás não podia tentar a Deus no espírito, mas ele pôde tentá-lo na carne, porque essa era a única condição, vamos dizer assim, a única oportunidade que o diabo teve na vida. A única oportunidade que o diabo teve na vida, em toda a sua vida, em toda a sua existência. Deus. Desde quando foi criado, a única oportunidade que ele teve foi tentar a Jesus quando ele estava num corpo de carne. E sendo homem, ele venceu a tentação. Amém, irmão? E sendo homem, ele venceu a tentação. Venceu a tentação. Foi dado a ele tudo que é dado ao homem. Foi dado a Jesus tudo que o diabo oferece ao homem: riqueza, fama, mulher. Porque são 3 coisas que derrubam o homem: fama, dinheiro e mulher. Fama acabou com Saul. Dinheiro arrebentou com Balaão. E mulher acabou com Sansão. Então são 3 coisas que derrubam o homem. E Jesus venceu essas 3 coisas quando ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Pastor, mas o que é isso? O Espírito Santo pode levar nós para ser tentado? Claro que pode. Amém, irmãos? O Espírito Santo o dirigiu ao deserto para ser tentado por Satanás. E Satanás ofereceu a Jesus tudo o que ele oferece para qualquer homem. Seja ele preto, branco, pardo, magnata, rico, bilionário, pobre. Tudo que foi oferecido para Jesus como homem é oferecido para todos os homens depois dele. E Jesus, sendo homem, não cedeu. Amém, irmãos? Amém. Não caiu em tentação. Por isso que Jesus sempre diz para que quando nós orássemos o Pai Nosso, nós não devemos esquecer daquela parte onde diz: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, irmão? Aleluia. Não nos induza. Não, mas Deus não pode ser tentado. Deus não pode ser tentado. Então observe que ele foi tentado em tudo e venceu a Satanás. E nós também podemos vencê-lo. Amém, irmãos? Amém. Como foi que Jesus venceu a Satanás?
através da palavra. Jesus estava jejuando durante os 40 dias? Estava? Isso é bom? É. Jesus estava orando durante os 40 dias? Isso é bom? É. Só que só o jejum e a oração não podia vencer Satanás. Tem muita gente enganada pensando que pode vencer Satanás só com jejum e oração. Existem certas castas de demônio que só pode sair com jejum e oração. Há certos espíritos malignos, enfermidade e outras coisas mais. Mas o diabo só pode ser derrotado, vencido através da palavra. Amém, irmão? Só pode ser vencido através da palavra. Jesus orou, orou. Jesus jejuou, jejuou. Mas quando Satanás foi tentar, olha o que Satanás fez. Satanás usou o quê? Usou a escritura. E você sabia que Satanás se preocupa em não exagerar no erro da escritura? Você sabia que Satanás não é igual os ministros, pastores por aí, bispos, teólogos, que não está nem aí em errar em tanta palavra, e o diabo se preocupa em não errar tanto nela? Sabia disso? O diabo se preocupa em não errar 100%. O profeta disse que ele lá no Éden falou 99,99% de verdade. Quem está entendendo, irmãos? 99,99% de verdade para Eva. Eu pergunto, qual pastor aí dessas denominações está pregando 99% de verdade? Quem está entendendo? Na hora que aqueles 2.000 demônios que estava lá naquele homem no demoniado de Gadara, o gadareno, que ninguém podia passar por lá, olha como é que o diabo se preocupa em não errar acerca de Deus. Todo mundo estava chamando Jesus Cristo de filho de Beelzebu, filho do diabo. Os demônios naquele homem disseram assim, caindo aos pés de Jesus: viestes atormentar antes de tempo, ó filho do Altíssimo? Enquanto os pregadores, Anás e Caifás, chamam ele de filho do... O diabo, você pode observar que quando é acerca da palavra, ele não tenta errar, tanto como as denominações erram. O diabo citou a escritura certinha para Jesus lá no deserto da tentação. Se tu és o Filho de Deus, atira para baixo, cai lá embaixo, porque quando tu caíres, a escritura diz que aos teus anjos dará ordem para sustentá-los. Ele citou a escritura certinha. Quem está entendendo, irmão? Ele citou certinha. O diabo se preocupa mais em não errar tanto. Paulo e Silas passando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá para orar. A hora nona. E ali tinha uma mulher, uma pitonisa, uma feiticeira, sei lá, uma adivinhadora. E quando ela estava lá jogando as suas búzios, jogando suas cartinhas, quando Paulo e Silas passavam, ei, esses homens aí são servos do Deus Altíssimo. Está errado, está certo? Está errado, está certo? Tiago diz: tu crês que é um só Deus? O diabo também crê. O diabo não erra nisso, mas as denominações erram. Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Oh, meu Deus do céu. O diabo se preocupa em não errar tanto. E no entanto as denominações erram tanto. Ele mesmo não erra. Ele mesmo não quer errar, mas ele faz o povo errar. Ele mesmo crê que há um só Deus, mas ele faz o povo cair em três.
Ele mesmo crê que há um só Deus. Tu crês que há um só Deus? Pois fazes bem, porque os demônios também creem e até estremecem. Mas ele faz o povo crer em três: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Trindade. Ele sabe, porque está escrito na Bíblia, que a mulher não pode ser pregadora, não pode ser chamada nem de pastora. Ele sabe, porque está escrito, e ele conhece, ele sabe que existe essa palavra de Deus. Mas ele faz o povo errar. Ele faz o povo errar. Ele sabe, porque essa aqui é a palavra de Deus. Ele esteve diante dela feito carne. Um dia. Ele sabe o que está escrito aqui. Diz o irmão Branham que ele conhece muito da palavra. O diabo conhece muito da palavra. O diabo conhece tanta palavra, irmão, que se ele tivesse chance para ser salvo, ele seria um bom cristão. Porque ele conhece muito a palavra, mas ele não pode ser salvo. Ele conhece tanto a palavra. Ele conhece cada epístola, cada escritura que Paulo escreveu acerca do batismo, acerca da posição da mulher, acerca do cabelo da mulher, acerca de tudo, comparado. Ele conhece tudo, mas faz o povo errar. Meu Deus. Assim como ele usou Balaão. Balaão sabia a maneira correta de se chegar a Deus, mas o diabo usou o seu ministério para fazer o povo errar. Para fazer o povo pecar contra Deus. Mas ele sabia fazer o certo. Os irmãos estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então observe que esse evangelho, como diz o pastor Luiz Mendes, esse evangelho transgênico que é pregado aí fora, não, venha, Deus só quer o seu coração, venha como estás, aqui você pode ficar tranquilo, aqui nós não preocupamos com seu batom, com seu esmalte, com seu cabelo, com sua roupa, com as suas novelas, com as suas prainhas, nós não preocupamos, aqui você pode servir à vontade. Isso é o evangelho demoníaco, transgênico. Vejam bem, observe o que diz na mensagem A Era de Esmirna, pregado pelo irmão Branham, a escritura que nós lemos. Agora o Senhor Deus Todo-Poderoso disse: conheço as tuas aflições, a tua tribulação. Agora observe que Deus está andando no meio do seu povo. Porque eu não tenho aqui o gráfico, mas para mostrar aqui os 7 castiçais. Deus andando no meio dos 7 castiçais do ouro. Isso é, Deus andando no meio das 7 eras da igreja. Durante as 7 eras, andando no meio do seu povo. Porque é Deus na igreja, é Deus em nós. Amém, irmãos? É Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo andando no meio de 7 castiçais de ouro. Cristo andando no meio do seu povo. Ele aí andando no meio do seu povo, ele, o supremo pastor do rebanho, mas ele impede a perseguição? Ele põe termo à tribulação? Não, ele não põe. Ele simplesmente diz: eu conheço a tua tribulação. Não estou absolutamente esquecido dos seus sofrimentos. Que grande empecilho isto é para tantas pessoas, como Israel. Como Israel, eles querem saber se Deus realmente nos ama, como disse lá em Malaquias. Como pode Deus ser justo e amar se ele fica perto e observa seu povo sofrer? É isto que eles perguntam em Malaquias 1:3. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nós amaste? Não foi Saul, seu irmão Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões do deserto. Vejam, eles não podiam calcular o amor de Deus. O povo aqui de Malaquias estava reclamando: que amor é esse? Que amor é esse?
Foi você que me contou um dia, irmão Tavinho? Você estava evangelizando na van. Irmão Tavinho, fica em pé, irmão Tavinho. Fica em pé. Irmão Tavinho não tem as duas pernas. Ele tem só do joelho para baixo, do joelho para cima. Do joelho para baixo do mecânico. Ele usa muleta. Do meio da perna para baixo. Pode sentar. Um dia ele estava evangelizando, não sei se o irmão já, se não fosse, me corrija. Pode ser de outro irmão. Ou foi o irmão Alex. Não estou lembrado. Acho que foi o irmão Alex. Um dos dois. Estou achando que foi o irmão Alex. Que estava evangelizando dentro da van. E ele entregando e falando: Jesus Cristo salva, cura, batisma e tal. Jesus Cristo faz isso, faz aquilo outro. E ele foi entregar um panfleto. E o irmão Alex não tem também a perna, como o irmão Tavinho, não tem das duas aqui. Não tem. Aí na hora que ele entregou o panfleto para a mulher, uma mulher incrédula, entregou para ela, ela disse: não preciso. Eu não quero isso, não. Eu disse: senhora, então um panfleto, a senhora examinar tudo. Não, eu acho que... Olha para mim. Foi você? Foi você, irmão? Olha para mim. Quem está precisando de Deus aqui? Eu ou você? Ele olhou para o corpo físico dele. Quem está precisando de Deus? É eu ou é você? Foi isso que ela falou? Ela falou para mim assim: eu não quero escolher, não, porque eu sou crente. Falei assim: uma verdadeira cristã não é rejeita a palavra de Deus, que aqui é toda a Bíblia. Não, então não foi você, não. Foi o irmão Alex. Olha para mim. Olha para mim. Eu estou bem de saúde. Quem está faltando perna aqui não é eu, não. Quem está precisando de Deus é eu, não. É você. Só que ele estava descansado aqui dentro. Amém, irmãos? Estava curado aqui dentro. A questão é a cura do homem interior. Amém, irmãos? A cura do homem interior. Porque se você está sem um braço, sem uma perna, sem um olho, no céu é tudo restaurado. Amém, irmão? É tudo restaurado. Então observe bem que amor de Deus é esse? Você está pregando o amor de Deus todo esfolado, rapaz? Todo estourado? Que amor de Deus é esse? Que nem aquela irmãzinha, né? Pregando o amor de Deus ali toda pessoa que ela passava, a pessoa que parava na casa, passava na porta da casa dela, disse: ô meu filho, Deus te ama e tal, vem aqui, toma esse panfletinho e tal, Deus abençoa você, Deus abre as portas para você e tal, vem aqui e tal, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo outro, Jesus faz isso, Jesus fez isso na minha vida, até que ela conseguiu a atenção de dois irmãos, e era evangélico, era crente de alguma denominação por aí. Aí ele convenceu elas a entrar, ela convenceu eles a entrar um pouquinho para tomar uma aguinha. E quando ela abriu a geladeira, não tinha nada, só tinha água. Mas que Deus é esse que ela está servindo? Perguntou para ela, eles perguntaram: que Deus é esse que está servindo? Irmãos, eles tinham tudo, mas eles não tinham o que ela tinha no coração. Vocês estão entendendo? Eles tinham tudo, mas eles não tinham o que ela tinha. Talvez se faltasse alguma coisa para eles, estava murmurando contra Deus. E ela sem nada estava agradecendo a Deus em todo lugar. Agradecendo a Deus em tudo. Amém, irmão? E Obrigado. aí estava. Ser crente como Jó é difícil. Irmão? Ser crente como Jó é difícil. Perde filho, perde fazenda, perde filho, perde fazenda, perde gado, perde servos, perde tudo. E depois ajoelha e diz: graças a Deus. E Jó então ajoelha e diz: glória a Deus. Ser crente como Jó está difícil, né? Vê? Aí tá, veja, eles não podiam calcular o amor de Deus. Eles pensavam que amor significava nenhum sofrimento. Eles pensavam que o amor queria dizer um neném, cuidados paternais. Porém, Deus disse que seu amor era amor eletivo. E a prova de seu amor é eleição. O amor de Deus é correção. Amém, irmão? Que não importaria o que viesse a acontecer, seu amor era provado. Verdadeiramente, pelo fato que eles foram escolhidos para a salvação. Porque Deus vos escolheu para a salvação através da santificação do Espírito e crença da verdade.
Ele pode entregá-los ao sofrimento como ele fez com Paulo. Ele pode entregá-los ao sofrimento como ele fez com Jó. E esta é uma prerrogativa sua. Ele é soberano, mas é tudo com um propósito. Amém, irmãos? Amém. Se ele não tivesse um propósito, então ele seria o autor da frustração. Amém. Vejam bem, se não tivesse um propósito, ele seria o autor da frustração. Ele ficaria frustrado com Jó e ficaria frustrado com Paulo. Paulo abandonaria, porque pediu ele 3 vezes para tirar aquele espinho na carne. Deus não disse, não vou tirar não. Não vou tirar. Eu orei 3 vezes, disse Paulo, para que Deus me livrasse disso. E Deus me disse, não vou tirar. A minha graça te basta. Se Deus não conhecesse Paulo, que ele era, a sua estrutura, Deus ficaria frustrado. Assim como Jó também. Assim como Jó, que foi entregue por Satanás por duas coisas. Você vê como é que foi? Primeiro, Satanás chega e diz, deixa eu tirar tudo aquilo externamente dele. Filho, gado, ovelha, isso. Tirou tudo. E Jó diz, glória a Deus. Depois passou um tempinho, vai ao diabo de novo. Vê o céu Jó? Eu estou vendo. E nada abalou ele não. Mas tem saúde. Tem boa saúde, o coração está bem, o corpo está bem. Deixa eu tocar no corpo dele. Deixa eu tocar na tua vida. Você vê, pediu 2 coisas. Se Deus não conhecesse Jó, Deus ficaria frustrado. Mas Deus conhecia, amém, irmãos? Deus não dá luta para ninguém se Ele não sabe que você pode mantê-la. Amém, irmão? Não veio sobre vós tentação humana. Deus não dá nenhuma tentação se não podemos suportá-la. Porque nenhum filho de Deus predestinado nega-o. Ninguém o negará. Nenhum filho de Deus negará. E a Bíblia diz, em tudo Jó foi herdado. Em tudo ele não negou a Deus. Amém, irmão? Porque Deus permite a prova. Satanás aquece para nós poder negar a Deus. Deus permite a prova. Satanás vem para aquecer ela, para nós poder negar. Até a esposa de Jó disse, nega, rapaz, nega. Era o diabo falando na boca dela. Jó era tão espiritual que ele sabia que o que saiu na boca dela era o diabo. Jó sabia. Mas para não dizer, está endemoniada, mulher? Ele disse, fala como uma louca. Tu falas como uma doida. Mas não falou, tá endemoniada. Sai daí, Danás. Vê? Tudo é com propósito. Senão ele seria o autor da frustração e não da paz. Seu propósito é que depois de termos sofrido por um momento, nos tornaríamos perfeitos. Seríamos estabelecidos, fortalecidos e firmados. Como disse Jó, ele pôs força em nós. Jó 23:6. Vocês ouviram? Ele próprio sofrendo e aprendendo. Amém, irmãos? Ele aprendeu obediência através das coisas que ele sofreu. Ele foi feito perfeito através das coisas que ele padeceu. Hebreus 5, 8 e 9. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Amém. Amém, irmãos? Em uma linguagem clara, o próprio caráter de Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Aí que vem. O nosso caráter é aperfeiçoado por meio do sofrimento. Aí, o irmão Branham vem e fala, se existe cristão que não está passando por lutas e provas, tem alguma coisa errada acontecendo com ele. Lutas e provas. Isso é, padecendo como cristão. É claro que você não vai arranjar provas. Jó não estava procurando por lutas. Jó não estava procurando por provas. É quando Deus vem e testa. Amém, irmão? Deus não tenta seus filhos.
Porque ninguém Deus tenta. Não pode ser tentado. Mas ele testa, diz o profeta. Existe uma diferença entre tentar e testar. Mas ele testa. O Filho de Deus, ele não anda procurando por luta. Não anda procurando por provas. Ninguém é doido de fazer isso. Quem é, irmãos? Mas Deus testa seus filhos. Testa suas filhas. Agora, se você anda procurando por luta e procurando por prova, e entrar num enredo, num problema, por conta própria, com as suas próprias mãos, você tem que sair dela por ser uma vontade permissiva. Se eu vou entrar dentro de uma prova, eu espero que Deus é que esteja colocando. Amém, irmãos? Espero que Deus é que esteja me colocando, e não é entrando por conta própria. Porque se é Deus me colocando, Ele mesmo vai me tirar. Amém, irmãos? Mas quando você entra por conta própria, você vai ter que padecer e fazer o caminho de volta e voltar para a vontade perfeita, diz o profeta. Segundo Paulo, ele deixou à sua igreja uma medida de sofrimentos que ele também, pela sua fé em Deus, enquanto sofrendo por ele, chegaria a um ponto de perfeição. O que ele queria com isso? Tiago 1, 2, 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra paciência. Tenham, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Amém? Amém. Agora, alguém poderia perguntar, mas por que Deus fica assistindo? A razão se encontra em Romanos 8, 17, 18. E se nós somos filhos, somos logo os herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém, Deus da glória. A menos que soframos com Ele, não podemos reinar com Ele. Está vendo, irmãos? A menos que não soframos com Ele, não podemos reinar com Ele. Temos de sofrer para reinar. A razão disso é que o caráter simplesmente não é nunca formado sem o sofrimento. O caráter é uma vitória, não é um dom. Um homem sem caráter não pode reinar, porque o poder sem o caráter é satânico. Homens sem caráter não podem reinar, porque o poder sem caráter é satânico. Porém, com caráter é apto para governar. E desde que ele deseja que compartilhemos mesmo de seu trono, na mesma base como ele venceu, e se assentou no trono do seu Pai, temos, pois, de vencer para nos assentarmos com ele. E o nosso leve e momentâneo sofrimento, pela qual temos de passar agora, não é digno de ser comparado com a tremenda glória que será revelada em nós quando ele vier. Amém. Eu estou sofrendo tanto, eu estou passando por uma grande prova. A Bíblia diz que é leve e momentâneo. Aí é motivo de deixar a igreja, de deixar a congregação, de não tomar a ceia, de não caminhar com os que caminham, de faltar nos cultos, de não dizimar mais, de ser um ladrão na casa do Senhor. Por causa de por causa de uma suposta grande sofrimento. Por causa de um suposto grande sofrimento. A Bíblia diz leve e momentânea sofrimento. Não pode comparar com a glória. Amém, irmãos? Com a glória. Oh, que tesouros estão reservados para aqueles que estão prontos a entrar em seu reino através de muita tribulação. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. É isso que Pedro disse. É estranho Deus querer que desenvolvamos um caráter semelhante ao de Cristo, que vem pelo sofrimento. É estranho, não é? Não, Senhor. E todos temos provações. Todos temos sido provados e disciplinados como filhos. Ninguém vai senão através disso.
A igreja que não estiver sofrendo, ela não está sendo provada. Parágrafo 17. Não tem vencido. Ela não é de Deus. Hebreus 12, verso 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Mas se estáis sem disciplina, da qual sois todos feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Os irmãos entenderam, irmãos? Então, o cristão, ele desenvolve um caráter através do sofrimento. Mas por causa de quê? Por causa da obediência. Por causa da obediência. Todo filho de Deus que é obediente, que está tentando servir a Deus na palavra, aqui dentro, aqui, ó, pode ter certeza, ele estará sempre em um sofrimento. Em um tipo de sofrimento. Em um tipo de perseguição. Em um tipo de qualquer coisa. Quem entendeu, irmãos? Porque Jesus Cristo padeceu pelo que ele obedeceu. A obediência dele trouxe o sofrimento. Quem não está obedecendo a palavra está sofrendo, não? Tá? Está sofrendo nada danado. Deus só quer o coração. Vem e não sofra mais. Quem é que não quer isso? Vem e não sofra mais. Quem é que não quer isso? Venha. Você entra pobre e sai rico. Quem está querendo isso? Prosperidade. Conte a bênção, irmão. Bispo, eu pedi tudo, bispo. Eu não sei o que é, bispo. Eu entrei aqui só com chinelo. Mas agora eu tenho 2 apartamentos na praia. Agora eu tenho 1 milhão na conta. Agora eu não sofro mais. Esse é o evangelho transgênico. E o caráter de Cristo? Quando você vai ver o caráter de Cristo da mulher, toda pintada, rebocada, de brinco na orelha. Que caráter é esse? Jesus, ó Deus tem misericórdia. Caráter cristão não tem nada. Quem está entendendo, irmão? Irmão, mas é duro, mas é verdade. Nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade, disse Paulo. Amém? Então o caráter de Cristo, desenvolvemos ele por muitas coisas, e uma delas é o sofrimento. Amém, irmãos? Porque a Bíblia diz, todos aqueles que servirem a Cristo piamente, quando se fala piamente é verdadeiramente, amém, irmãos? Padecerão perseguições. Então as perseguições só vêm para aquele que está verdadeiramente servindo a Deus. Aqueles que estão verdadeiramente servindo a Deus é os que padecem perseguição. Daniel estava verdadeiramente servindo a Deus, enquanto os outros estavam ajoelhando lá de Baladá. Estava lá. O rei disse, não faça isso, é para ninguém orar tal, só para poder. Ele estava verdadeiramente adorando a Deus. Veio a perseguição. Os 3 hebreus verdadeiramente estavam adorando a Deus, enquanto os outros estavam inclinando. Olha a perseguição. Quem está entendendo, irmãos? Todos aqueles que piamente, tem que ser verdadeiramente, padecerão perseguições. Então, não digo crente relaxado, crente relaxada. Eu não estou dizendo esses crentes relaxados, que falam qualquer coisa, veste-se qualquer coisa, vai em qualquer lugar, afirma qualquer coisa, concorda com qualquer coisa. Não estou dizendo esse tipo de crente relaxado. Estou falando do verdadeiro crente que se mantém na palavra o tempo todo. Amém, irmãos? Sincero. Ele vai estar entrando em perseguição o tempo todo. Padecendo o tempo todo. Por causa de quê? Por causa da palavra. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Antes padecer e sofrer por causa da palavra, obedecendo, do que sofrendo por causa da desobediência. Amém, irmãos? Glória a Deus. Obrigado, Deus. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Somos gratos por tudo, Senhor. Não temos palavra para expressar a nossa gratidão, nosso sentimento de gratidão perante o Senhor, porque o Senhor é bom.
e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, que nós possamos, ó Deus querido, aprender cada vez mais a não admitir, Senhor Deus, murmurações, a não murmurar, não questionar. Ó Senhor, que não possa vir de nós nenhuma palavra, nenhuma expressão de incredulidade, Senhor, mas que nós possamos resistir o dia mau, Senhor, sabendo que o Senhor permanece conosco, que o Senhor disse que estaria entre nós, conosco. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vencerão. Eu estarei convosco até mesmo dentro de vós. Ó Deus bendito, Deus eterno, no nome do Senhor Jesus, confirma as tuas bênçãos. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos. Até o próximo culto, se o Senhor Deus assim permitir. Deus abençoe.